Pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí de gestão, e nessa aula eu vou explicar para vocês como vocês vão pagar o seu colaborador. E pagar o seu colaborador por quê? Porque tem que ser justo, né? O que você vai pagar para o seu colaborador, a entrega que ele está tendo na empresa, o que você vai oferecer para ele, o que não vai oferecer, qual que é as formas que você vai pagar, e tudo isso eu vou passar para vocês aqui agora. Então, a comissão, ela tem um parâmetro muito importante para você ver. Você tem que lembrar que você tem um custo alto operacional. A gente tem um custo muito alto operacional. Aqui, por exemplo, a gente tem uma porcentagem que a gente achou justa, colocou na caneta, na ponta da caneta. Eu comecei fazendo uma má gestão, tá bom? Eu comecei distribuindo 50% para todo mundo. Só que às vezes a gente acaba se precipitando, então cuidem isso, tá bom? Coloque na caneta para ver qual que é a comissão justa na sua barbearia. Então, se a sua barbearia ela tem um nome grande, um nome bom, ela é ampla, ela tem bastante cliente e tem muita gente querendo trabalhar na sua barbearia, a sua comissão ela pode ser menor. Porque você vai ter uma comissão e um salário emocional, né? Digamos assim, um status. Se a sua barbearia ela tem status, você não tem a obrigação de pagar um baita de uma comissão, uma baita de uma comissão. Agora, se a sua barbearia é mais pequena, é mais de bairro, então existe o nível pequeno, o nível médio e o nível alto, né? Se a sua barbearia ela é mais pequena, ela tem 2, 3 colaboradores ali, e assim, é difícil você encontrar colaborador e tal, a sua comissão tem que ser um pouco mais alta, né? Se a sua barbearia ela tá na média ali, não, ela tá entre, você vê ali na região, né? Na região, ela tá entre as melhores, as medianas ali, ela tá, né, no mercado, mas tá na mediano, você vê aí a sua comissão para ver se não tá muito alta, tá bom? Ou muito baixa. Então tem que estar ali na média ali, né? E se a sua barbearia ela é referência na cidade, se a sua barbearia tem bastante cliente, se a sua barbearia tem bastante giro e bastante cliente, e bastante pessoas querendo vir trabalhar, bastante barbeiro querendo vir trabalhar, então a sua comissão ela pode ser um pouco menor, mas também o cara vai aprender dentro da tua empresa, não que nas outras não vão aprender, né? Mas isso, a sua barbearia, por ela ser um nível mais alto no mercado, ela funciona melhor assim, porque o cara vai aprender dentro da sua barbearia, ele vai criar um nome dentro da sua barbearia, ele vai ter uma estabilidade, uma estatura, entendeu? Dentro da sua barbearia. Então você pode colocar uma comissão um pouquinho menor, porque ele vai ter, vai compensar esse up na carreira dele por causa disso, tá bom? Então essa comissão ela pode ser mudada, tá bom? Só que ela tem que ser feita em contratos. Então, você vai fazer um contrato em cima da lei Salão Parceiro, que é uma lei que rege aí em cima das barbearias, salão de beleza e tudo mais, que é uma comissão que pode ser conversada, pode ser trocada, mas a dica que eu dou é que se a sua barbearia ela tem um status alto, você não precisa pagar tanto de comissão. Espero que vocês tenham me entendido. Uma coisa assim, cada colaborador vai trabalhar de uma maneira, nem todo padrão, nem toda barbearia precisa ter um padrão de comissão. Digamos assim, todo mundo vai ganhar 50%. Não, nem todo mundo vai ganhar 50%. Aqui a gente tem um plano de carreira, onde a gente começa com uma porcentagem menor e vai aumentando degrau por degrau, para o cara ver que está crescendo na carreira, que ele está conseguindo melhorar cada vez mais. Então, isso que a gente tem que cuidar, para fazer testes, né? Aqui a gente começa com o júnior, que é o cara que está começando, a gente tem o pleno e a gente tem o sênior, o líder e o associado. Então ele pode chegar a esse nível, associado, né? Não vou dar spoiler aqui como que funciona, mas o júnior é uma comissão menor, tá? Que ele dura 6 meses. O pleno é a comissão que o barbeiro conseguiu chegar ali, que é o máximo eu não digo, mas que é o médio, desculpa. E o sênior, que é a comissão de anti-meta, meta batida. Então, se o cara bater tal meta, ele ganha um nível de comissão. Isso é muito interessante você ter. E ele tem um líder, que é onde a gente vai ver se ele está
se o colaborador ele tem know-how, né? Ele tem conteúdo, ele está entregando para o cliente, realmente ele está produzindo, ele está vendendo. Se esse cara está se esforçando mesmo para chegar a líder, né? Para ser uma comissão maior, obviamente. Uma coisa que eu sempre falo também, depois de ter tudo isso acertado, você coloca uma data certa para pagar o seu colaborador. Eu vou pagar todo dia 10, eu vou pagar quinto dia útil, eu vou pagar todo dia primeiro. Tem uma data definida para não ter erro. Antigamente a gente pagava diariamente, mas não recomendo. Tá? Não vou dizer que não é certo, mas eu não recomendo, porque é um descontrole total da saída de caixa, do fluxo de caixa, que depois vocês vão entender. Então, assim, marca uma data, tá bom? Marca uma data para pagar esse colaborador. Peça também, porque o que acontece? Marca uma data para pagar ele, passe todos os dados para ele de quanto ele faturou e pede para ele emitir essa nota fiscal para pagar a taxa DAS dele, que é a taxa do MEI, tá bom? Pede para ele emitir essa nota fiscal aí, porque é responsabilidade dele, só que a barbearia ela tem que cobrar, tá bom? Então ele vai tirar uma nota ali em cima daquele faturamento, daquela comissão que ele recebeu. Uma coisa que eu sempre falo, coloque tudo na ponta da caneta, coloque tudo no sistema também, para que você tenha um controle de quanto pagar certinho e de quanto ele faturou, de quanto pagar de comissão, para você ver, fazer parâmetros aí, para ver se esse colaborador merece um aumento de comissão ou não, para ver se ele pula também para o pleno, né? Se vocês fizerem esse plano de carreira. Então é sempre bom você cuidar aí certinho, botar na ponta da caneta um sistema. Uma coisa que eu sempre falo assim, eu recomendo vocês pagarem eles por mês, o colaborador por mês ou a cada 15 dias. Aqui a gente paga 2 vezes no mês. A gente paga todo dia 10 e a gente paga todo dia 25. Então fica 15 em 15 dias o nosso colaborador recebe. Espero ter ajudado com essa aula de como pagar o seu colaborador. Muito obrigado. Até a próxima.